Uma das principais funções de um Ministério das Relações Exteriores é justamente proteger o cidadão de um determinado país quando ele corre risco em outro. No caso dos missionários brasileiros perseguidos e deportados pelo governo angolano, o Itamaraty falhou nessa missão. Os religiosos ficaram um dia inteiro no aeroporto sem comunicação e sem alimentação. Foram expulsos de maneira arbitrária, em completo desrespeito aos direitos humanos e a tratados internacionais. E tudo o que a diplomacia brasileira fez parece ter sido acompanhar a situação. Para especialistas do direito internacional, foram falhas graves na condução do caso pelo governo brasileiro. Entre tantas bandeiras, lá está a de Angola. Naquela terra africana, missionários brasileiros dedicaram anos de vida a projetos sociais e religiosos, até serem expulsos só com a roupa do corpo. Foi um lugar onde nós chegamos, demos a nossa vida por completa ali, de todo o nosso coração. E para mim foi o momento mais forte saber que estava sendo expulso de um lugar onde, de coração aberto, nós estávamos para nos entregar ali. O pastor Maxwell não teve a chance de se despedir da esposa, uma brasileira que sempre esteve ao lado dele em cada viagem para ajudar os povos das regiões mais pobres da África. Durante esses 8 anos fizemos vários trabalhos lá e deu agora nesse último evento que foi de ser expulso sem direito a vir com a esposa. Mesmo completando já 37 anos que eu estou casado com ela, e a gente veio embora agora, e eu estou aqui e ela ficou lá. Entre os 9 missionários deportados, Renata é a única mulher. Ela é casada com um pastor que permanece no país africano e não pôde fazer um telefonema sequer para contar ao marido o terror que vivia nas horas que antecederam a expulsão para o Brasil. Os policiais foram praticamente rodeando ali a sala, no corredor onde a gente estava, era policiais em todo ponto. E até para a gente poder ir no banheiro, o policial ia com a gente, sem comida. Aí tinha um bispo angolano com a gente e ele foi falar, né, que a gente já estava se sentindo mal, que já era 14 horas e a gente estava sem comer nada. Aí que foram providenciar uma garrafa de água para a gente tomar. A atuação dos vice-cônsules do Brasil, que acompanharam o processo de expulsão dos missionários, também é questionada. Nós vimos os cônsules lá, inclusive no momento que estava ali com as autoridades, eu não vi uma atuação do cônsul chegar e nos defender. Ele está ali para isso. Nós somos brasileiros, ele está ali para defender o seu povo. Eu esperava muito mais dele, muito mais. A preocupação dos brasileiros que voltaram é com aqueles que continuam em Angola. Famílias foram separadas. Muitas estão em situação vulnerável. No conflito, que já dura mais de um ano, integrantes da igreja chegaram a ser ameaçados de morte. Muitos não se sentem seguros para procurar ajuda em embaixadas e consulados do país africano, por não ter respaldo por parte das autoridades brasileiras. Hoje, depois de muita pressão, o Itamaraty convocou o embaixador angolano no Brasil, Florencio Mariano, para dar explicações sobre a expulsão dos missionários. O episódio no mundo diplomático é uma medida excepcional tomada quando um governo quer demonstrar o descontentamento e avalia que a situação no outro país é de extrema gravidade. Para este advogado internacional, isso é insuficiente. Ele afirma que ao longo do conflito houve falhas constantes por parte do Itamaraty, que não cumpriu a função de proteger os brasileiros e os interesses dos cidadãos em território estrangeiro. E isso vai muito além do que simplesmente acompanhar um processo de deportação. É um absoluto desrespeito aos interesses nacionais. Nós estamos vendo um país que tem violado os direitos dos nacionais brasileiros e nós estamos percebendo que o Ministério das Relações Exteriores não fez a sua função. A intervenção do Itamaraty, ela não é algo que tem que ser feito por vontade, ela é uma obrigação pública de defesa do brasileiro no exterior. O Palácio do Planalto também tem sido criticado. Até o momento, o governo não fez qualquer interferência em relação à expulsão dos bispos e pastores da Igreja Universal.
Na tribuna da Câmara, o deputado federal Márcio Marinho cobrou explicações. É importante que o Brasil fale, que o presidente Bolsonaro fale, porque o que nós vimos alguns dias anteriores foi o presidente recebendo o motorista Robson, que foi preso da Rússia, e o presidente apareceu do lado dele, dizendo que fez todos os contatos diplomáticos para resolver aquele problema. O caso citado pelo deputado Márcio Marinho foi o de Robson do Nascimento de Oliveira, preso em março de 2019 na Rússia, por levar na mala cloridrato de metadona. No Brasil, a substância é considerada um remédio para a dor, mas na Rússia é classificada como droga. O governo brasileiro acompanhou o caso de perto e Robson foi recepcionado pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Acácio Miranda, especialista em direito internacional, critica a postura do governo. Há a obrigação do Itamaraty de acompanhar o desdobramento dos dois casos e fazer valer a reciprocidade, no caso específico, entre brasileiros e angolanos. O Itamaraty deveria ter prestado suporte até que eles fossem colocados no avião e, a partir do momento que eles chegassem ao Brasil, para que eles fossem ouvidos, para que a partir daí o Itamaraty determine se houve excesso ou se não houve excesso em relação a eles por parte do país angolano. Em protesto à expulsão dos missionários, o deputado Márcio Marinho renunciou à presidência da Comissão de Amizade Brasil e Angola. Para o especialista em direito internacional, houve violação dos tratados internacionais e dos direitos humanos por parte do país africano. Por isso, o Brasil deveria se posicionar, inclusive com retaliações a Angola. O Itamaraty ponderará as circunstâncias e, a partir daí, poderá impor sanções ou medidas restritivas a este país, seja em relação ao ingresso de nacionais deste país no Brasil, seja em relação a sanções comerciais, seja até em circunstâncias mais graves relacionadas à expulsão dos nacionais deste país que estejam aqui no Brasil. Desde o ano passado, um grupo de pastores e bispos expulsos da Igreja Universal por práticas ilegais e imorais decidiu invadir e tomar à força os templos. Nas invasões violentas, diversos fiéis foram feridos e a igreja entrou com ações judiciais para denunciar as agressões. Também tramitam na Justiça processos para investigar abusos de autoridade. Depois que o grupo dissidente ganhou o apoio do governo angolano, a polícia passou a reprimir com violência os protestos pacíficos dos integrantes da Igreja Universal. Os fiéis seguem com manifestações pacíficas para defender o patrimônio construído por anos no país, na esperança de conseguir justiça.